Olá, tudo bem? Aqui é Cecília Rios, pelo Nutrigenômica Descomplicada, e nesse vídeo aqui eu venho compartilhar um pouco mais sobre nutrigenômica na prática. E eu vou falar mais sobre a interação que acontece entre a curcumina e a expressão de alguns genes. Esse conteúdo é interessante para você? Então já clica aqui para você curtir esse vídeo, se inscreve no canal para que você possa se atualizar sobre outros conteúdos sobre nutrigenômica. E o que acontece assim, tem muitos colegas que me falam, né, já que eu trabalho, ensino nutrigenômica para nutricionistas, muitos colegas me falam que se encantam pela nutrigenômica, mas ainda têm dificuldade de ver isso acontecendo na prática clínica, na rotina de consultório. Então, essa última semana, passou o carnaval, estou gravando esse vídeo logo depois do carnaval de 2020, eu passei praticamente todo o carnaval, porque eu estou na Espanha, que não teve festa nenhuma, trabalhando em uma apresentação, em um trabalho escrito também, que eu fiz para uma disciplina chamada Investigação em Compostos Bioativos. E a gente teve a liberdade de escolher sobre um composto bioativo que fosse do nosso interesse, para poder aprofundar um pouco mais e apresentar isso para a turma. Eu acabei escolhendo a curcumina, né, como composto bioativo presente na cúrcuma longa, porque praticamente uso em casa todos os dias, e quando fazia atendimento em consultório, eu atendi entre 2013 e 2019, até que eu me mudei para cá para fazer o mestrado, eu sou de Salvador, e eu sempre fazia prescrição de curcumina em associação com piperina, por exemplo, para pacientes com PCR elevada, e sempre sugeria que colocassem alguma quantidade ao final do cozimento nas preparações do dia a dia, então no arroz, no caldo, nos purês, nos ovos, sempre junto com a cúrcuma. E aí eu tinha particularmente esse interesse, mas principalmente eu queria entender melhor quais eram os mecanismos moleculares que explicavam esse efeito anti-inflamatório, antineoplásico e hipoglicemiante da curcumina. Então, por conta disso, eu me interessei em fazer esse trabalho e compartilhei nas redes sociais também no meu Instagram. Se você ainda não me acompanha por lá, eu compartilho a minha rotina do mestrado e falo muito de nutrigenômica e aplicação em consultório do nutricionista. E aí eu fui compartilhar os slides que eu fiz por lá. E aí um colega comentou, nossa, que legal esses slides. Então eu pensei, bom, será que não seria interessante trazer um vídeo sobre isso? Porque eu particularmente aprendi tanta coisa que eu acredito que eu possa também trazer isso aqui para vocês no nosso canal do YouTube. Você costuma indicar a cúrcuma na sua prática para os seus pacientes também? Como que você indica? Qual a dose, qual a dosagem que você usa nas suas prescrições? Eu quero saber um pouco mais. E se você tiver alguma dúvida sobre a cúrcuma ou sobre a curcumina, você também pode deixar aqui nos comentários que eu posso responder e quem sabe eu posso criar também outros vídeos para poder trazer as respostas para você, tá? Então, só para te dar aqui um panorama geral, a curcumina é um dos curcuminoides que está presente na cúrcuma longa. A cúrcuma é um rizoma da família do gengibre, a diferença é que a cor da cúrcuma é um amarelo intenso, por conta disso é conhecido também como ouro em pó. Extremamente utilizado nas preparações culinárias, ele é derivado do sudeste asiático, e a gente encontra muito no curry, na mostarda, até porque ele é muito utilizado também como aditivo alimentar, justamente para poder conferir essa cor, e também como especiaria picante. Essa cúrcuma que a gente costuma comprar em pó no mercado, normalmente é uma mistura de curcuminoides e não se sabe em relação a outros componentes também que podem conter. E o teor de curcumina, que é essa fração que é mais estudada em relação à cúrcuma, é normalmente muito baixo. A curcumina tem uma baixa absorção, portanto uma baixa biodisponibilidade. Em torno de 90% da curcumina que é ingerida é eliminada nas fezes, ou seja, menos do que 10% atinge a corrente sanguínea e ela não chega a atingir alguns órgãos especificamente. Inclusive, altas doses de curcumina, em torno de 12 gramas, não chega a ser detectado na corrente sanguínea. Só para que você tenha ideia o quanto baixa é a biodisponibilidade. É um composto que ele é altamente reativo. Isso, inclusive, dá à curcumina uma alta capacidade como quelante de metais pesados, então, tanto de chumbo, mercúrio, arsênio, mas também de outros metais que são importantes para o nosso organismo, como ferro. Então, se você atende um paciente que tem anemia, sugiro não recomendar e principalmente não suplementar a curcumina. E muito do que a gente consome de curcumina, ela não é absorvida
líquida, portanto, ela se concentra no trato gastrointestinal e tem muitos pesquisadores que falam que a curcumina não tem efeito justamente por conta da sua baixa biodisponibilidade. Só que já são conhecidos efeitos benéficos da curcumina no nível do trato gastrointestinal, então, melhorando a diversidade de microbiota, fazendo modulação da permeabilidade intestinal, agindo como antifúngico, como antibactericida, reduzindo o estresse oxidativo e também inflamação da parede intestinal, assim também como tendo um efeito anti-anafilático em relação ao consumo de alguns alérgenos alimentares. Além desses efeitos na saúde gastrointestinal, a curcumina é muito conhecida como tendo um efeito potente como anti-inflamatório, antineoplásico e também efeitos na adiposidade. E aí sim eu vou começar a citar agora alguns genes que explicam esses efeitos, né, a nível molecular. Então pega aí um papel e a caneta para você tomar suas notas. Eu não sei se você já teve essa experiência de atender um paciente com a proteína C reativa elevada. Normalmente a gente pede a PCR na rotina, né, do consultório de nutrição, porque é um marcador inflamatório que ele é hipersensível, mas não é específico. Ou seja, ele te mostra que ali há uma inflamação aguda, mas não te diz onde. Eu já tive casos assim no consultório em que eu fiz a suplementação de curcumina, associando 500 miligramas de curcumina com 5 miligramas de piperina. A piperina é um outro composto bioativo que aumenta a biodisponibilidade da curcumina, que a gente viu que é muito baixa. E realmente, gente, é eficaz na prática clínica. Mas isso acontece porque a curcumina, ela pode afetar a expressão de alguns genes que estão relacionados com a produção de marcadores inflamatórios. E agora eu estou me referindo a citocinas pró-inflamatórias, que são produzidas pelo gene TNF-alfa e IL-6. Esse efeito anti-inflamatório da curcumina também está relacionado com a inibição da ativação de NF-κB, que a gente sabe que é o fator de transcrição que está relacionado a ativar outros genes, ou seja, ele é como se fosse um gene mestre, que ele ativa outros genes que estão relacionados com inflamação. Então, nesse caso, a curcumina também inibe a ativação desse gene, e isso também é um dos motivos pelo qual a curcumina tem efeito antineoplásico. Além disso, também é conhecida a interação entre a curcumina e os genes que expressam metaloproteinases. E aí eu estou me referindo a MMP9, MMP13 e EMPRIM. Eu vou colocar aqui também aparecendo nessa tela esses genes para que você possa tomar nota. Os genes que expressam as metaloproteinases, quando eles são hiperestimulados, eles acabam levando ao dano endotelial e também à desestabilização de membranas celulares. Por conta disso, a curcumina, modificando a expressão desses genes, tem também o seu efeito antineoplásico. O efeito da curcumina nos níveis glicêmicos, no perfil glicêmico, está relacionado com a redução da glicemia e também com a redução do índice Roma-IR, que está associado com resistência insulínica. Também se justifica pela inibição de NF-κB, porque a gente sabe que esses outros efeitos estão associados com o processo inflamatório. Quando eu estava fazendo essa exposição oral aqui para os meus colegas do mestrado, me perguntaram se realmente a curcumina tinha efeito no emagrecimento. A gente não pode dizer que tem um efeito direto no emagrecimento, porque a gente sabe que isso é resultante de múltiplos fatores. Mas é fato que a curcumina tem sim efeitos na adiposidade. Ela é capaz de inibir a diferenciação de adipócitos, de suprimir a lipogênese, promover a oxidação de ácidos graxos, modular o metabolismo energético e também o próprio processo inflamatório, porque suprime alguns genes que estão relacionados com a adipogênese. Quais são eles? FABP4, PIPAR-gama e C/EBP-alfa. Também vou colocar aqui na tela para que você possa visualizar. PIPAR-gama é um dos principais fatores de transcrição que estão relacionados com a adipogênese e ele também se relaciona com inflamação. Então, inclusive, em PIPAR-gama está esse elo entre inflamação e excesso de tecido adiposo. Lembrando que PIPAR-gama também pode ter a sua expressão modificada pelo consumo alimentar, então quanto mais você come, mais ele se expressa, e suplementação de EPA também está relacionado com modulação da expressão de PIPAR-gama, justificando os efeitos anti-inflamatórios da suplementação de ômega 3. Ainda falando sobre os efeitos da curcumina na adiposidade, ela inibe a expressão de MCP1, que é um gene que expressa a proteína quimioatrativa de macrófagos. E a gente sabe que na obesidade e sobrepeso é muito comum esse fenômeno de infiltração de macrófagos no tecido adiposo, gerando um processo inflamatório sistêmico subcrônico de baixo grau. Então, a utilização de curcumina
pode ser benéfica nesse processo também de emagrecimento, porque diminui a inflamação no tecido adiposo. E agora você deve estar se perguntando aí como orientar o seu paciente, que dose você deve sugerir. Bom, a FDA, que é o órgão americano que regula tanto alimentos quanto fármacos, consideram que é seguro você utilizar até 20 gramas de cúrcuma como um aditivo alimentar. Então, em uma preparação para poder ressaltar um pouco mais a cor amarela, ou então para dar um pouco mais de sabor, né? Ele dá é uma especiaria que confere um sabor mais picante. Embora eu particularmente ache que a cúrcuma tem um sabor super neutro, que não chega a ressaltar, nem tampouco camuflar o sabor dos alimentos. Inclusive, por isso que eu uso de uma maneira tão extensiva, tá? Em consultório, se você for fazer isso isolado, né, a suplementação isolada, seria em torno de 500 miligramas de curcumina em associação com 5 miligramas de piperina, entre 60 a 90 dias, fazendo aí a supervisão dos exames bioquímicos. Mais do que isso, em torno de 900 miligramas até 3,6 gramas de curcumina por dia, há relatos de efeitos adversos, como enjoos, diarreias. Se utilizado, alguns estudos mostram, né, essa utilização entre 1 e 4 meses. Então, a gente sabe que quando a gente fala de alimento, de suplemento, a dose pode ser tanto o veneno quanto o remédio. Então, muita calma nessa hora, por mais que a gente ache, né, que a curcumina é uma maravilha, que tem múltiplos efeitos, muito cuidado, porque ela também pode ser tóxica. Por conta disso, deve ser recomendada e utilizada com cautela. Do mesmo jeito que a gente vê aí os estudos mostrando que ela tem esse efeito antineoplásico, que tem uma ação citotóxica contra as células cancerosas, contra as células doentes, também foi demonstrado que ela tem esse efeito citotóxico em células saudáveis de humanos, em linfócitos. Como sempre na nutrição, a gente cai nesse denominador comum, né, que priorize alimentos inteiros e integrais, até porque a gente sabe que os alimentos, muito mais do que um composto bioativo, ele tem nutrientes e que esses compostos interagem entre si e que o alimento ele costuma ter um efeito muito mais benéfico do que um composto isolado como suplemento. Então, recapitulando o que eu falei aqui para você nesse vídeo sobre a interação entre a curcumina e alguns genes, eu falei sobre o seu efeito anti-inflamatório, porque ele modula a expressão de genes que estão relacionados com a inflamação. Quais são eles? O gene IL-6, TNF-alfa e NF-κB, sobre o efeito antineoplásico, que além de envolver a inibição da ativação de NF-κB, também modula a expressão de genes que produzem as metaloproteinases, que estão relacionadas com dano endotelial, então MMP9, MMP13 e EMPRIM. A gente também falou sobre os efeitos da curcumina na adiposidade, através da modulação da expressão de genes que estão relacionados com a adipogênese, então pipargama, FABP4, CEBP-alfa. E ainda sobre efeitos na adiposidade, a gente falou sobre a inibição do gene MCP1, que está relacionado com a produção de proteínas que são quimioatrativas de macrófagos e que estão relacionados com a inflamação do tecido adiposo. É importante que mais estudos sejam feitos, principalmente em relação à metagenômica, ou seja, poder estudar os metabólitos que são gerados a partir do DNA microbiano, como que isso interfere na curcumina e o quanto que é absorvido e que tem efeito sistêmico. Então, agora que você já conhece a interação que acontece entre a curcumina e alguns genes, como que isso afeta a saúde de uma maneira geral, você já pode praticar uma nutrição de precisão, porque você não está indicando um alimento só porque ele é bom, porque ele está na moda, mas porque você entende ali a nível molecular como que ele age e quais são os benefícios que ele pode trazer ou até malefícios. Então, gostou desse vídeo? Compartilha aqui comigo nos comentários quais foram os seus principais aprendizados, o que é que ficou para você, o que é que você ainda não sabia de tudo que eu trouxe aqui. A intenção foi compartilhar mesmo, foi um trabalho super enriquecedor para mim e eu espero que tenha sido para você também. Você quer saber mais sobre nutrigenômica na prática? Eu coloquei aqui um link abaixo desse vídeo aqui na descrição para que você assista uma aula gratuita que eu fiz sobre 5 genes que são úteis para o nutricionista. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!